Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos iniciar começando por uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Obrigado pela vida e a saúde que Tu nos concedes. Obrigado pela oportunidade de prosseguirmos no cumprimento da missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Santifica-nos, Senhor, a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E sabemos que o pleno conhecimento dela é que nos mantém verdadeiramente livres diante de Ti e diante dos homens. Capacita-nos, Senhor, à compreensão devida do tema que estudaremos, que tenhamos condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Interessante aqui esse tema que nós vamos estudar essa semana, que foi a visita que Paulo fez à região de Atenas. E uma série de curiosidades nós saberemos aqui no estudar esse tema. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós veremos que esse trecho que acabamos de ler foi o gancho que Paulo usou lá em Atenas para evangelizar os atenienses. E o Espírito Santo junto com ele. No segundo tema, um hebreu em Atenas. Olha só. Aí nós temos Atos 17, de 1 a 16, mostrando que Paulo, ele entra numa região totalmente diferente dos costumes judaicos ou cristãos. Totalmente. Completamente isolado. Completamente diferente dos costumes dos gentios cristãos também, que vinham se agregando ao cristianismo já. E Paulo, quando entra no meio dessa cultura, com essa missão que lhe foi confiada de pregar o evangelho em regiões tão longínquas, evidentemente que Deus sabia que ele foi preparado desde a infância para isso. Lembrando que Paulo, ele era filho de um casal, mãe judia e pai romano. E evidentemente o casal educou ele em ambas as culturas. E tendo sido preparado como tal, foi a peça certa, a peça-chave para essa missão que Paulo estava aqui cumprindo, diante de Deus e diante dos homens. Mesmo assim, com toda essa bagagem que ele já tinha, que ele estava preparado, habilitado, ao entrar em Atenas, ele teve que fazer vários ajustes, mas a forma com que ele foi educado na sua origem facilitou isso, mesmo que há pouco tempo atrás ele tinha sido acometido da doença do fanatismo e vinha perseguindo e matando cristãos. Aquilo ele sarou e voltou a ser aquele jovem, como se fosse aquele menino bem educado que teve lá no começo. E a sua vida teve uma retomada aqui muito importante, um direcionamento missionário muito importante, que a sua bagagem com que foi criado e educado foi a base para ele ter o equilíbrio necessário para ouvir e falar na hora certa tudo o que precisava ser dito. Mas ele percebeu claramente que ele teria que fazer vários ajustes. Teria que estar conectado exatamente com o Espírito Santo para encontrar sabedoria, para colocar os ajustes certos, corretos, na hora certa. Porque ele andaria em cima de ovos nessa região ao evangelizar pessoas que não tinham a menor noção da existência do Messias, da missão do cristianismo ou sobre a questão de salvação. Por isso esses ajustes eram importantes
para que ele obtivesse êxito durante essa missão. Coisa que às vezes temos dificuldade, né? Às vezes a gente tem uma forma de pensar, de agir. Se alguém fala alguma coisa que sai desse rumo, a pessoa já ferve por dentro, já esquenta, já quer confrontar, ou já quer ignorar, quer virar as costas e sair e abandonar o campo. Ou briga de mais ou briga de menos, não tem força e muito menos sabedoria, conhecimento. Age como uma pessoa ignorante, vira as costas e pronto. Ou parte para cima de maneira desequilibrada e desenfreada. Como se fosse uma pessoa sem eira e sem beira no conhecimento bíblico. Completamente ignorante. E aqui o caso que nós precisamos observar, Paulo percebeu a necessidade de ajustes. E eles vieram na hora certa e ele teve condição de cumprir com a missão com pleno êxito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Nós também somos missionários. E a nossa volta é o nosso campo de luta, é o nosso campo de batalha, nesse grande conflito entre o bem e o mal. No terceiro tema, Paulo no Areópago. Meus amados, esse lugar aqui era um lugar muito, mas muito especial para os atenienses. Era uma marca registrada da cidade, aonde toda forma de assuntos importantes, julgamentos importantes, tudo que era de coisa de novidade e de importância plena para a cidade, era reunido aqui. Os principais da cidade e os habitantes da cidade vinham para assistir todo tipo de evento que acontecia em Atenas. E Paulo aqui se encontra no meio deles, nesse tema que estamos estudando. A forma com que Paulo apresentou essa mensagem, a mensagem do cristianismo, a forma com que ele entrou comentando disso, chamou a atenção dos grandes filósofos contemporâneos ali dessa visita e abrem espaço para que Paulo pudesse falar. E olha o que diz a pena inspirada em Atos dos Apóstolos, página 150. Os mais sábios entre os ouvintes ficaram admirados ao analisar a argumentação de Paulo. Ele mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Na Bíblia está completamente alinhado esse mesmo raciocínio. Que Paulo conhecia a cultura deles, a literatura deles, as obras de arte deles. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele tinha dupla cidadania. E na dupla cidadania, ele foi devidamente educado em ambas, por pessoas muito sábias. Gamaliel, por parte da mãe, por parte da origem judaica, e grandes pensadores e filósofos por parte da origem romana dele. E de fato Paulo tinha duas cidadanias real, documentos, que ele podia tanto andar numa como na outra cultura. Lembrando que o Império Romano dominava o mundo daquela época. Desde o ano 168 a.C., quando eles venceram a Grécia na Batalha de Pydna, na Macedônia, até o ano 476 da Era Cristã, eles mantiveram domínio sobre a face da terra. E nós estamos aqui por volta do ano 60, 65 da Era Cristã. Paulo, em Atenas, num lugar novo que ele não tinha visitado ainda, mas que por literatura, por estudos, ele já conhecia sobre essas culturas. Porque ele vinha sendo habilitado para ser alguém da alta nobreza e do alto escalão político do Império Romano. E bem como também fariseu, zeloso por parte da origem judaica que ele tinha. Então ele foi muito bem preparado. Teve uma série de problemas, porque ele foi acometido do extremo zelo do fanatismo, que acabou trazendo uma série de problemas. Mas ao encontrar com Jesus, ele resolveu tudo rapidinho. Uma queda do cavalo sem machucar, uma cegueira bem rápida, uma cura mais rápida ainda, e uma compreensão absoluta de todos os fatos até ali, e que trouxe ele aonde ele estava exatamente aqui agora, em Atenas, numa missão muito delicada,
mais recheada de pleno êxito. Peças especiais, peças-chave seriam levantadas ali, evidentemente, para que o Evangelho pudesse se alavancar e chegar até mim e você, independente do que esteja narrado por escrito na história. O fato é a realidade que eu e você conhecemos a palavra hoje, e aqui estamos. No quarto tema, nós percebemos Paulo e o Deus desconhecido. Muito interessante isso aqui, irmãos. Em Atos capítulo 17, versos 22 e 23, nós percebemos que Paulo, andando lá no meio daquele monte de ídolos, que era chocante andar no meio daquilo lá, mas ele teve que andar e andar com o devido respeito, buscando na conexão com Deus a inspiração certa para que colocasse as palavras certas na hora certa e tivesse o gancho certo, perfeito, para iniciar o evangelismo. E foi aqui que ele encontrou, andando no meio daqueles ídolos. Ele percebeu um deles, que tinha lá uma placa assim, homenagem ao Deus desconhecido. Quando eles perceberam que alguém, na origem primitiva da fundação da cidade, já tinha dado essa ideia que existia um Deus além dos conhecidos ali naquela região. E a esse Deus desconhecido, foi quando Paulo viu que ele achou o gancho certo e mostrou quem que era esse Deus que realmente eles ainda não conheciam, mas que ele estava ali para apresentar justamente ele. Foi muito interessante isso aí. E teve o apoio do Espírito Santo para isso, com certeza, porque o Espírito Santo é que o levou até que ele encontrasse esse gancho para poder formar esse espetáculo de evangelismo com que ele apresentou, vindo do céu através dele, alcançando muitas pessoas ali. No final, batismos especiais foram realizados, onde o evangelho chegou a mim e a você hoje. E Paulo usou a expressão de maneira muito feliz, né? Ele falando, olha, eu andando pela cidade, vi essa homenagem que vocês fizeram a esse Deus desconhecido. Pois é, eu estou aqui justamente para apresentar sobre ele. Eu conheço esse Deus. Aí todo mundo já ficou impressionado de saber que ele conhece um Deus. E queria ouvir. É evidente que tinha os que duvidavam, que tinha os que zombavam, como tem até hoje, isso nunca mudou. Mas os que acreditaram e os que tiveram curiosidade para ouvir até onde ia dar nisso, é impressionante, irmãos. E lembrando que o Espírito Santo estava ali para fomentar todos os interessados de fato e levá-los à conclusão final da conversão e na imersão do caminho que os levaria ao evangelismo pleno que nos alcançaria um dia. No quinto tema, apresentando um novo Deus. Aqui então, dentro do conteúdo em si, nós vimos no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24 ao 27, onde Paulo, ele, em primeiro lugar, irmãos, ele elogiou a consciência espiritual e a sinceridade religiosa daqueles cidadãos ali. Ele não chegou criticando religião, dando quebrar ídolo, ele não fez nada, ele agiu diferente. Deus, ele morreu para salvar todos aqueles que acreditassem nele. Todo aquele que aceitasse o seu perdão e a sua graça. E não foi diferente com os atenienses. Os atenienses faziam parte dessa contabilidade salvística do reino de Deus. E por isso estava ali Paulo. Então Paulo elogiou o zelo religioso deles e especialmente caminhou na direção do gancho. Fez elogios no que tinha de fato que ser elogiado, coisas incomuns com a religião cristã que ele percebia, e ignorou simplesmente aquilo que não interessava, aquilo que era abominável para ele. Evitou tocar naquilo. E isso conquistou a simpatia dos atenienses. Foi exatamente aí que entrou o segundo ponto dos conceitos levantados por Paulo, que é o respeito comum, né? Entender o livre-arbítrio, entender que todos são livres e que tanto ele está ali por livre-arbítrio como os demais que estavam ali ouvindo ele também. E que algumas coisas incomuns poderiam ser aproveitadas por ambas as partes. Essa forma de apresentação ia abrindo espaço na atenção dos atenienses para que eles pudessem avançar cada vez mais ouvindo o Evangelho e analisando a possibilidade de se agregarem
a essa nova mensagem. O terceiro conceito aqui levantado é que Paulo, ele apresentou uma novidade para eles, um mistério sobre esse Deus desconhecido, que realmente eles admitiam na iniciativa de ouvir mais. E Paulo entra no quarto conceito mostrando que esse Deus desconhecido é totalmente diferente aos deuses das culturas politeístas, que são geralmente egocêntricos, egoístas, são irritados, são vingativos. Mostrou um Deus de amor, mostrou um Deus que acode às necessidades de todos, um Deus que tem carinho, que tem zelo pelas suas criaturas. Mostrou um Deus que realmente, de fato, é o responsável pela criação do universo. Ah, isso aí segurou a atenção deles de maneira maravilhosa, ao apresentar esses aspectos e atributos do único e verdadeiro Deus. E acabou por fim, ele chega no apelo, no quinto conceito aí dessa questão toda, de mostrar o prejuízo que seria rejeitar um Deus desse. Seria uma perda lamentável, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. E isso com certeza laçou muitos daqueles atenienses, e a obra de Deus obteve êxito pleno a partir dessas conversões que surgiriam desse grande sermão pregado por Paulo ali. Essa grande exposição teológica que Paulo apresentou ali, e unido com o Espírito Santo, conduziram pessoas muito especiais ao batismo. No sexto tema, cruzando uma linha, ao analisarmos Atos capítulo 17, verso 24 ao 34, nós podemos observar aqui que Paulo, devidamente convertido, devidamente preparado desde a infância, e preparado por Deus, hein? É lamentável que no meio do caminho ele sofreu o que sofreu, a doença do fanatismo. Porque o fanático, ele fica bonito no meio dos demais doentes como ele, mas saiu dali no meio da população comum, o apelido deles é desmancha rodinha. Aonde ele chega, desmancha rodinha. Pode ser festa de família, pode ser o que for, ninguém aguenta. É antipático demais. É uma doença que repele as pessoas que estão perto. E difícil de ajudar, né? Então, Paulo, ao sarar dessa doença, ele sarou e tudo que ele aprendeu na vida dele veio ser usado de maneira muito sábia daí para frente. Paulo um dia chegou a dizer o seguinte: eu faço de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Eu faço de forte com os fortes para ganhar os fortes. Eu faço de grego com os gregos para ganhar os gregos, de judeu com judeu para ganhar o judeu. E de fato, a pessoa chegar a esse ponto de equilíbrio é uma coisa extraordinária na missão. É uma arma extraordinária e imbatível nessa grande batalha que enfrentamos do grande conflito para evangelizar. E para cruzar essas linhas de frentes dessas batalhas, precisa realmente de conhecer as bases onde vai se pisar, conhecer o terreno. Então as pessoas às vezes querem bater de frente com todo mundo, mas com conhecimento limitado. E o conhecimento ilimitado pertence a Deus, e é buscando dele que a gente encontra sabedoria, sem ter faculdade, sem ter nada. Não precisa de ter diplomas para poder ter conhecimento. Não, é conexão, é fé, sabedoria. Lembra que um dia Jesus falou: naquele dia eu colocarei as palavras nos seus lábios. Não preocupe com o que vocês haverão de falar ou de dizer. E justamente se referindo ao tempo do fim. Quando as pessoas estivessem perseguindo a gente, etc. É como se ele colocasse a Bíblia toda dentro da cabeça da gente. Não precisa preocupar. A palavra vai sair na hora certa. E a salvação nossa é garantida sempre. Não importa o que aconteça conosco nesse mundo. Nós cumprimos com a nossa missão e a nossa salvação é garantida porque ela vem pela graça do Altíssimo. E é Ele que nos cobre, que nos blinda o suficiente para sermos vitoriosos nessa grande batalha. Paulo demonstrou aqui nesse evento que ele conhecia muito bem o campo que ele ia pisar, mesmo sem nunca ter ido lá.
mas ele estudou o suficiente para ir lá. É o que nós precisamos estar atentos. Dependendo da situação que nós enfrentaremos na nossa missão, precisamos estudar aquele ambiente. Estudar, tentar conhecer para saber os pontos em comuns que nos farão trocar de simpatias e o gancho necessário para que possamos atrair essas pessoas para os pés de Cristo. Não é para os nossos pés, para os pés de Cristo. E juntos, como companheiros de jornada, prosseguirmos dali para frente. Esse é o propósito da missão. Nós não evangelizamos as pessoas para se converter a nós. E é o que parece que alguns querem, né? Por isso que tem tanta religião que tem no mundo. A conversão é a Deus, aos caminhos de Deus. E nós nos tornamos companheiros de jornada, companheiros de missão. E Paulo desenvolveu muito bem essa estratégia. Ele entendia que a missão não é dele, que a obra não é dele, que a obra é de Deus, que a igreja é de Deus, a missão é de Deus. A minha missão se conecta com a missão de Deus. Fazem parte do mesmo programa, do mesmo projeto. Mas tudo pertence a Deus. E Ele nos usa como instrumentos vivos na sua mão para que a missão seja alcançada. 7º tema, educação, chave perfeita. O que nós temos em Atos dos Apóstolos, páginas 152 e 153, diz o seguinte: as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates. Mas com tato afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, desconhecido para eles. Meus amados, a educação que Paulo demonstrou ter aqui, nessa altura da sua vida, foi algo admirável realmente. E é uma inspiração para todos nós. Lembrar que a educação abre espaço em qualquer lugar. A falta de educação literal, ser grosso com as pessoas, especialmente, ser indelicado, fecha portas, fecha espaço, afunila os nossos caminhos de maneira desagradável e nos isola da sociedade e do mundo. Nós não somos mundanos, somos membros do reino eterno, mas vivemos no mundo porque a nossa missão é no mundo. E no mundo convidamos as pessoas para conhecer esse Deus desconhecido. É lamentável que mesmo dentro da igreja muitos ainda não conhecem a Deus, apesar de ter sido batizado, de ter cargo, de ser consagrado. Porque se conhecesse, não agia como dono de igreja, não agia como donos da obra, não atuavam na igreja atrasando a pregação do evangelho, criando regras, criando dificuldades para o avanço da causa de Deus. Esses aí, tal qual os atenienses, não conhecem o verdadeiro Deus, que se conhecessem temeriam o suficiente para não pegar aquilo que não pertence a eles e dizer que é deles, e atuar como se fosse deles. A obra é de Deus e foi dada uma ordem: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. E a única coisa que Deus não ensinou foi as pessoas tomar o que pertence a Deus e achar que é deles, como sendo a igreja, como sendo a obra de Deus. Ó Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, e capacita-nos a todos a conhecer a Ti em espírito e em verdade, e a Te servir em espírito e em verdade. Fortaleça, Senhor, a cada um de nós, a cada dia, no conhecimento da Tua palavra, recebendo a sabedoria necessária para desempenharmos com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Prepare-nos para o Teu reino. Perdoe nossos pecados e faltas e capacita-nos a obtermos o êxito necessário em nossa missão, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.